Olá pessoal, bem-vindos ao programa Saber Além da Vida. Hoje o nosso tema é muito interessante, os desencontros amorosos. Gente, hoje a nossa conversa vai girar em torno desse tema que é tão palpitante no coração de todas as pessoas. Qual que é a perspectiva espiritual desses desencontros amorosos? Existe amarração amorosa? Eu particularmente acho que não. Não sou alguém que acredita muito nessas coisas espirituais, amarrações. Então eu particularmente não acredito não. Olha, o nosso irmão tem certa razão, porque a única verdade de um relacionamento que perdure é o amor. Essa é a única amarração, vamos dizer assim, que vai durar. Quando existe amor entre duas criaturas, este laço é indestrutível. Ele tende a se fortalecer até mesmo com o tempo e mesmo com as dificuldades, porque quando existe o verdadeiro amor, os cônjuges, os companheiros e companheiras se ajudam mutuamente, concorrem para o bem, estão preocupados em vencer todas as dificuldades juntos. Agora, essa história de alguém contratar algum tipo de trabalho, algum tipo de serviço para amarrar outra pessoa no seu destino, gente, isso é uma furada sem precedentes. Pode até funcionar por um período e a pessoa ficar enganada ali que está conquistando o outro, mas a verdade é que ela está conquistando problemas, porque junto com esse tipo de, vamos dizer assim, empreendimento que você paga por alguém te ajudar nesse particular, você vai estar trazendo para junto de sua vida também espíritos muito zombeteiros, espíritos inferiores, que muitas vezes vão brincar com os nossos sentimentos, e essa relação está fadada a ser totalmente esquecida ou totalmente desconsiderada. Porque não existindo o amor verdadeiro entre duas criaturas, o casamento ou o relacionamento não perdura. Olha, meu irmão, essa sua dúvida, ela é muito interessante. Eu acho que nós precisamos dividir essa pergunta em duas partes. Num primeiro momento, quando nós pensamos no desrespeito ao livre-arbítrio de quem quer que seja, a resposta é não. Jamais uma amarração amorosa ou qualquer tipo de trabalho ou qualquer tipo de associação com espíritos inferiores vai dar conta de retirar o livre-arbítrio de alguém. Então, nesse sentido, haveria um poder num trabalho para retirar o livre-arbítrio de alguém? Não, absolutamente não. Então, por que esse tipo de história tem tanto lastro na humanidade? Ao longo dos séculos, a gente escuta tanto falar sobre isso. Nas cidades, há tantos anúncios em vários posts sobre promessas de amarração amorosa. A gente precisa entender que, se o objeto dessa amarração é uma pessoa que está com a vibração mais baixa, esses espíritos inferiores que estão sendo invocados para essa amarração podem ter sim alguma influência sobre essa pessoa, mas porque, perceba, eles estão na mesma sintonia. Então aquele que busca uma amarração, aquele que vai pagar por uma amarração, que vai pagar por esse trabalho, o que essa pessoa está conquistando para si é espíritos numa vibração mais baixa e uma pessoa encarnada também numa vibração mais baixa. É isso que ela vai conseguir. Então não há possibilidade de um relacionamento que comece por meio de uma amarração, de um trabalho de magia negra, ser um relacionamento saudável ou ser uma bênção na vida daquele que está buscando esse relacionamento. Esse relacionamento vai ser uma maldição e as pessoas precisam tomar muito cuidado quando buscam esse tipo de associação com espíritos inferiores, porque Kardec, no Livro dos Médiuns, faz um alerta para todos nós. Os espíritos inferiores, eles podem sim atender a um chamado para fazer mal a alguém. Agora, eles cobram muito caro pelos seus serviços. Kardec faz esse alerta, então, aos nossos irmãos, às nossas irmãs, a quem quer que seja que esteja cogitando ir por esse caminho
de tentar infringir o altar do coração do outro, se associando a espíritos inferiores para tentar um relacionamento forçado, nesses termos, muito cuidado, não vá por esse caminho. Pense que você também merece amor, você também merece uma pessoa que vale a pena para a sua vida, que vai somar na sua vida. Quando Jesus Cristo traz para todos nós a lei de amor, ama Deus sobre todas as coisas, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, o amor próprio está inserido na lei de amor que Jesus traz para todos nós. E não se enganem, quem procura uma amarração amorosa não se ama e vai trazer para a sua vida, se conseguir algum resultado, um problema muito sério. Por que algumas pessoas passam anos sem encontrar um amor? Bom, a primeira questão é a pessoa procurar em lugares errados, né? Ou lugares que não condizem com aquilo que ela procura, porque o amor é algo superior, né? Não é algo singelo, é algo muito maior do que você apenas ter um relacionamento. É algo que já vem de outras vidas, né? É você encontrar a sua alma gêmea. Olha, eu gostei muito da sua colocação, meu irmão. Realmente você foi no cerne do problema, da questão, que é o amor verdadeiro, aquele sentimento que pré-existe até mesmo a esta encarnação. Quando você está, desde o plano espiritual, destinado a encontrar alguém, e este alguém é muito especial na sua história evolutiva, tudo em nome de Deus vai concorrer para que você encontre essa pessoa. Independentemente se você está sozinho, se você está vivendo numa cidade diferente dessa outra pessoa, ou mesmo se você está numa questão de problemas de saúde ou de idade, ou questões de profissionais difíceis, tudo vai concorrer para que você a encontre. As circunstâncias, elas serão as mais espontâneas possíveis. E aí você tocou num ponto que eu acho muito importante. A maioria das pessoas fica muito ansiosa para encontrar o amor da sua vida e acha que vai encontrar esse amor num bar da esquina, numa balada barulhenta, ou bebendo com amigos, ou mesmo num rolê qualquer menos digno. E eu vou te dizer, esse tipo de lugar não é o lugar ideal para você encontrar ninguém. E esse tipo de situação coletiva é muito problemático, porque você não sabe quem está ali. Você não sabe quais são as companhias espirituais das pessoas que estão ali bebendo ou num determinado rolê de expressões menos dignas. Exato. Então, é necessário, imprescindível, que nós saibamos amar a nós mesmos primeiro. Olha, enquanto eu estava ouvindo aqui o Geraldinho discorrendo, eu me lembrei de Paulo de Tarso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando a gente pensa na perspectiva evangélica, não há qualquer promessa de que aqui na Terra um indivíduo encontrará necessariamente um par. A gente não pode atribuir à religião uma promessa que a religião não faz. O que Jesus vai nos dizer no Evangelho de Mateus é o seguinte: busque em primeiro lugar as coisas do reino e as demais lhe serão acrescentadas. E como o Geraldinho colocou muito bem, uma pessoa que não se ama dificilmente estará preparada para um relacionamento amoroso saudável. Porque é nesse exercício da reforma íntima, aumentando a própria vibração, querendo aquilo que há de mais belo para si próprio, que o indivíduo vai atrair naturalmente pessoas mais saudáveis e pessoas que vão de fato acrescentar algo de positivo em suas vidas. Mais uma vez, nós sabemos que esse tema das almas gêmeas, dos encontros amorosos, ele permeia sim o imaginário religioso ao longo da história da humanidade, mas essa não é uma promessa da religião em nenhum sentido. Isso não está no Evangelho, isso não está no Espiritismo, isso não está na obra psicografada por Chico Xavier, pelo menos aqui do arcabouço teórico a respeito do qual nós estamos tratando, essa promessa
Não há. E nós precisamos considerar também que o indivíduo pode ser feliz aproveitando a sua própria companhia e num exercício aqui na Terra de reforma íntima, focado em si mesmo e trabalhando em serviço ao próximo, sem necessariamente ter aí um parceiro ou uma parceira nesse sentido romântico. A gente precisa buscar o próprio equilíbrio e se algo de bom vier, será uma paisagem aí muito bela, muito positiva para as nossas vidas. Pode ser que alguém tenha pedido uma prova nesse sentido. Eu não quero, nesta encarnação, viver um relacionamento amoroso. Eu vou passar por uma ânsia, eu vou passar por uma vontade, mas essa vai ser uma prova que eu vou enfrentar nessa encarnação porque eu decidi, por exemplo, curar uma ferida lá de trás, eu decidi olhar mais para mim mesmo. Então, esse aspecto das provas e expiações precisa ser considerado, todavia, nós também não podemos cair numa crença limitante de que alguém estaria fadado a um sofrimento na falta de um parceiro ou uma parceira numa existência atual, encarnatória aqui na Terra. Então, sempre, gente, muita razoabilidade, muita proporcionalidade e, em primeiro lugar, acho que como o Geraldinho colocou muito bem, trabalhando esse amor próprio. Existem obsessões espirituais em traições em relacionamentos? Uma traição pode desencadear muitas consequências que vêm depois dela e podem atingir pessoas em volta e acaba que isso traz muitas energias negativas. Olha, eu concordo totalmente com você, meu irmão. Essa questão de traição, de pular cerca, é muito triste, não é? Mas antes de mais nada, vamos pensar o seguinte: o que Jesus nos disse a respeito de como agir perante os outros e muito mais ainda, como que nós devemos agir perante as escolhas que fizemos para serem os nossos parceiros, parceiras, esposos, esposas, aqueles que vão caminhar junto conosco na vida terrestre, na intenção de formar uma família. Em primeiro lugar, nós já discutimos aqui a questão do amor. O amor tem que ser verdadeiro, tem que ser espontâneo. Mas como que eu vou agir com o meu parceiro? Jesus nos dá uma resposta a esse respeito, nos descerrando ao entendimento a lei áurea. Exato. Fazer aos outros aquilo que nós desejamos que os outros façam conosco. Então é simples, não é muito difícil. Se eu quero um relacionamento saudável para mim, se eu quero um relacionamento de respeito, se eu quero ser respeitado na minha individualidade, no meu casamento, junto com meu parceiro, com o meu esposo ou minha esposa, se eu quero valorizar a oportunidade de aprender a viver em família, construindo uma família com dignidade, com amor, com responsabilidade, eu vou desejar para mim o quê? Exatamente aquilo que eu vou oferecer aos outros, que é fidelidade, que é compromisso e, naturalmente, esperando com a minha ação, sendo fiel, sendo responsável, sendo compromissado em sempre crescer a relação, não é? No sentido intelectual, no sentido cultural, no sentido amoroso, sempre contribuindo para que a relação floresça, dê mais frutos e englobe, por exemplo, tarefas comunitárias, tarefas de caridade, tarefas de solidariedade humana, porque isso também fortalece os laços dessa união. Se o caso, por exemplo, de uma família que vai ter filhos também, o cuidar desses filhos com responsabilidade, com amor, com carinho, isso tudo vai contribuindo para que o relacionamento se fortaleça, os laços de amor também cresçam, mas eu tenho que dar à outra pessoa a minha cota de fidelidade absoluta, de compromisso nessa relação, sem deixar que pensamentos de traição, sem que tentações nos visitem o íntimo. E quando isso ocorre e algum dos parceiros quebra esse compromisso de fidelidade, de honra, de solidariedade mútua, não é? De respeito, de verdade entre um e outro, aí nós vemos a parcela
da auto-obsessão daquele que traiu, porque o obsessor espiritual, ele não vai atingir uma pessoa que é fiel. Ele não vai atingir uma pessoa que rechaça, que deixa de lado quando o pensamento de tentação a visite, né? Deixando de lado, orando, pedindo a Deus para afastar dela qualquer tipo de pensamento malsão. E, neste caso, então, o contrário, né? Quando a pessoa abriga em si mesmo um pensamento malsão, olhando para o lado, sem respeitar o cônjuge, aí a situação se complica, porque naturalmente ela vai entrar em contato com o mundo espiritual menos feliz, com espíritos também levianos, também desrespeitosos e que vão achar a pessoa que ela está procurando para se divertir. E neste caso, quebra-se o compromisso inicial e a relação é rompida, infelizmente, por invigilância das próprias partes. Olha, meu irmão, eu falo isso com todo respeito a todas as pessoas, a todos os credos. Agora, para o espiritismo cristão, há uma resposta categórica no Livro dos Espíritos, porque os espíritos vão afirmar que o casamento marca um progresso social, ao passo que a poligamia, ela é uma marca de atraso espiritual. E a traição, gente, é um problema espiritual muito, muito sério. Aquele que trai, o Espírito Emmanuel vai dizer que aquele que trai fere o altar do coração do outro, o altar da vida íntima do outro. E vai dizer que quem trai se afiniza imediatamente com espíritos obsessores inferiores de ordem mesmo mais baixa. Então é algo muito sério, porque muitas vezes a pessoa ela está embriagada pelo sensualismo, pela vontade de trair, está ali disposta a quebrar o compromisso, mas o que ela vai adquirir para si mesma é uma quantidade de problemas, até a nível perispiritual, para esta e para próximas encarnações. Então, é um assunto muito sério e ninguém deveria ir por esse caminho. A responsabilidade afetiva, ela é muito necessária numa vida conjugal. Um tem que ter responsabilidade pelo outro, porque duas pessoas que decidem por um casamento, que decidem por uma união nesses termos, elas estão colocando aquilo que é mais sagrado na mão do outro, o seu coração na mão do outro. Então, o ato de traição é um ato de extremo egoísmo, é uma baixeza espiritual e deve ser evitado. E no caso de quem é traído também tem que tomar muito cuidado, porque é muito difícil receber uma traição e, infelizmente, esse ataque ele é tão forte que pode também marcar o perispírito de quem é traído. Por isso que a gente fala tanto sobre esse amor próprio no momento de escolher com quem você vai casar e não se entregar de qualquer forma a um qualquer, porque você está entregando algo muito precioso a essa outra pessoa. Então, o ideal, obviamente, no aspecto de cristianismo é quem foi traído deve perdoar. Agora, não nos enganemos, não é uma tarefa fácil. E o perispírito dos dois pode ser marcado. Além disso, nós precisamos... A questão da mágoa, né? Da mágoa, é muito sério, gente. Isso pode gerar doenças. Pode gerar doença. Depressão, câncer. É muito triste. E isso pode acompanhar quem foi traído também em outras encarnações. Então é um assunto muito sério. E nós precisamos aqui considerar que, no caso de quem trai, o problema de consciência, não se enganem, o problema de consciência de quem trai é gigantesco. Essa pessoa pode, aqui na Terra, até parecer que está equilibrada ou que seguiu em frente, mas ela vai ter que, em algum momento, pagar essa dívida com a própria consciência, porque feriu o altar do coração do outro. Então, gente, o assunto de uma traição no contexto do espiritismo cristão é um assunto delicado e que demanda muita responsabilidade de todas as pessoas que decidem por um relacionamento. Porque quem decide por um relacionamento precisa saber que esse contrato demanda responsabilidade. Ainda antes de nós fecharmos esse tema, eu acho importante reiterar o que o Geraldinho colocou. O obsessor, ele não vai plantar essa vontade do nada. A pessoa que trai, ela já estava ali numa vibração mais baixa e
por vontade própria, por baixeza espiritual própria, ela vai se afinizar com espíritos obsessores. Então, mais uma vez aqui, nós estamos ressaltando a autonomia, livre-arbítrio de todas as criaturas de Deus, que decidem deliberadamente, muitas vezes, por esses caminhos que, como disse Jesus Cristo, podem resultar em choro e ranger de dentes. Agora nós vamos ver a história da Andressa. Aos 9 anos, minha mãe morreu, mas antes dela morrer, ela me levou no centro espírita. Como eu já entendia, questões espirituais, já entendia que aquelas pessoas que falavam na minha cabeça, que poderiam ser meus mentores, me indicando, me direcionando. Toda vez que eu não seguia o que a voz me falava, as coisas davam errado. E quando eu seguia, dava certo. 1989, precisamente, eu fui pro evento com as minhas amigas. De repente, minha amiga, nossa, André, olha que menino lindo ali. Aí, quando eu olho assim, vejo aquele deus grego. Olhei, cheguei. Mas o que aconteceu? Nos segundos onde eu estava até chegar a ele, a voz me falou: este vai ser o pai do seu primogênito. Neste momento, você não vai querer ter nada com ele, mas é necessário no futuro que você se conecte, alguma coisa assim. Aconteceu que a gente se beijou e enfim, eu não quis ter nada com ele ali naquele momento. E aí nós não nos vimos mais. Passaram-se 10 anos. Eu estava num ponto de ônibus indo para casa de uma amiga, quando ele passa por mim, aí eu chamo por ele: ei, Rogério. Ele só pega na minha mão e me leva, sai me arrastando. E aí a gente começou a ter um relacionamento. 6 meses depois eu engravidei do meu menino nasceu em 2001. A gente não morava junto, ele vinha, ficava aqui na minha casa alguns dias, depois ia embora e tal. E aquilo estava me incomodando, entendeu? Esse vai e vem por volta aí nos 10 anos também, até que eu novamente perguntei para a espiritualidade: o que eu fiz para ele que eu tenho que ficar com ele? Que eu estava sentindo que eu tenho alguma coisa a pagar, que eu tinha alguma coisa, um débito com ele. Se vocês pudessem me mostrar. E aí foi nesse momento que eu tive as visões de vidas passadas, onde eu fui mãe dele, deixei ele numa situação complicada, ele morreu, e numa outra fui esposa, mas traía ele também com outros homens quando ele saía para trabalhar. E aí, diante dessas situações, eu entendi, aceitar ficar com ele, auxiliá-lo no que fosse necessário. A partir do momento que eu entendi realmente, a necessidade de estar com ele, de auxiliar, o porquê dos porquês, tá morando junto. A gente se casou em 2017, a gente ficou no papel. Em 2020, ele faleceu. Então, meus amigos Geraldinho e João, eu não me acho uma pessoa evoluída, tem falhas e falhas complicadas. E, no entanto, por que não são todas as pessoas que recebem esse auxílio? Então, minha irmã, a gente ouviu atentamente a sua história, uma história bastante interessante e mesmo que nos faz refletir o seguinte: esta nossa terra, onde nós habitamos atualmente, é um mundo de expiações e de provas ainda. Nós não passamos ainda aquele degrau evolutivo de um plano ou uma terra regenerada ou em regeneração, como os espíritos preveem a partir da segunda metade deste século XXI. Ainda estamos longe disso. Nós ainda somos, portanto, uma terra que abriga espíritos endividados. Todos nós temos dívidas pretéritas de passadas existências. E diante dessas dívidas, que às vezes no mundo espiritual a gente rememora, a gente vai lembrando de vidas passadas antigas, às vezes 3, 4, 5, 6 séculos, às vezes até mais, 1000 anos, 2000 anos, e a gente vê um problema que aconteceu numa vida anterior. E esse problema nos incomoda na vida espiritual. Esse problema está ali nos maltratando a consciência. Eu não consigo evoluir no mundo espiritual porque essa consciência me chama ao pé da terra.
Então eu peço para reencarnar, encontrar aquelas mesmas pessoas, problemas a quem eu feri naquela vida pregressa, e aqui nós nos reencontramos num casamento também chamado de provas ou até mesmo de expiações, onde os ajustes são necessários. E aí só a receita do Evangelho de Jesus é capaz de nos dar, vamos dizer assim, aquele roteiro de luz, de calma, de resignação e, sobretudo, de paciência e renúncia, para a gente vencer qualquer tipo de problema que surja nessas relações problemáticas, nesses relacionamentos que, vamos dizer, de desencontros espirituais, sempre levando em conta a força do perdão e da autossuperação, sabendo que tudo aqui na Terra é transitório e nós temos a força em nós de vencer todos os obstáculos. Olha, irmã Andressa, essa sua história é uma história muito comum, como o Geraldinho colocou, a um planeta de provas e expiações. No livro Nosso Lar, há um momento em que André Luiz, conversando com a famosa Dona Laura, aborda essa questão dos casamentos. E ela vai explicar que no nosso planeta de provas e expiações, há basicamente 3 tipos de casamento. Um muito raro, que é o encontro de almas gêmeas aqui na Terra, esse é raríssimo. Um também raro, mas pouca coisa mais numeroso, que é o encontro de almas afins aqui na Terra, e a regra de um planeta de provas e expiações, casamentos que são resgates espirituais. Então, a regra no nosso planeta, no que concerne aos casamentos, é essa, que 2 indivíduos se encontrem para resgatar um passado de faltas recíprocas. Pelo que você contou, você teve a bênção de acessar o passado e isso te trouxe a força necessária para seguir em frente, para enfrentar essa situação com esperança, com fé. E como o Geraldinho colocou muito bem, esse é o único caminho. Só o perdão liberta, só o amor é capaz de fato, tornar os nossos espíritos mais etéreos para que eles ascendam a Deus. Quem permanece no ódio, e esse é um aviso aos casais que estão aí em resgates dolorosos, estão com dificuldades acerbas conjugais, quem se odeia se amarra. Então, os casais que não conseguirem, nesta encarnação, resolver as questões que ainda detêm, possivelmente vão precisar reencarnar em outros momentos, em outras oportunidades para que esse resgate aconteça. Eu acho importante a gente salientar aqui que isso não significa que nós estejamos encorajando que alguém permaneça num relacionamento abusivo. Não. Mais uma vez, o amor próprio é muito necessário e tudo tem limite, principalmente quando se trata de violência ou de qualquer ameaça à integridade física de um ser humano aqui na Terra. Te vemos na próxima semana com um novo programa Saber Além da Vida.